Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo aqui da Lei das Estatais relativa ao conteúdo de licitações e contratos, eu, Leandro Veloso, tenho uma missão de trabalhar com você uma das partes mais importantes do aspecto dos contratos da Lei das Estatais. Bom, você já pôde ter uma noção comigo que a lógica desta lei é não ter mais contrato administrativo de direito público, e sim um contrato administrativo de direito privado. Para a maioria dos autores, contrato de natureza privada. Portanto, a diretriz do Código Civil prevalece. Seja como for, nós temos o capítulo da alteração dos contratos. Então eu vou destacar no artigo 81 para você. Quando trabalhamos a ideia da alteração dos contratos, todo mundo lutou muito para querer que essa lei fosse inovadora. Mas as alterações qualitativas e quantitativas permanecem. Acredito ainda mais que esta lei trouxe uma positivação de um parágrafo no 81 muito relevante. Muita discussão surgirá. Então vamos trabalhar qual é o cenário que a lei quer sobre a alteração do contrato. A alteração qualitativa e quantitativa continua com os mesmos aspectos do artigo 65 do 866. Então o artigo 81, que trabalha com esse conteúdo, nos ensina que alteração qualitativa, eu vou alterar o projeto, especificações daquele contrato. Essa alteração qualitativa e quantitativa, ela vai ser sempre consensual. Não tem mais unilateral. A alteração qualitativa para adequação do objeto permanece logo no inciso 1º do 81, mas a diretriz é consensual. A alteração qualitativa está amarrada ao limite de valor de 25%, que é o que se prevê lá embaixo no parágrafo 1º do artigo 81. Portanto, as mesmas condições pactuadas, ou seja, o mesmo serviço, o mesmo objeto, as mesmas condições de execução, as mesmas diretrizes, os mesmos princípios norteadores daquela contratação vão permanecer. Se vão permanecer, o limite continua, regra 25%, no máximo 50% para reforma ou obra, como diz o próprio, reforma de edifício e equipamento, na parte final do parágrafo 1º. Mas o importante é você lembrar o seguinte: a grande discussão é, eu vou alterar o valor, a alteração qualitativa, eu altero 25% do valor total do contrato, ou é a qualitativa, se tem impacto em valor daquilo que foi alterado. Vamos lá. Nós temos duas diretrizes do TCU. A primeira diretriz é do valor do contrato, desde que não desnature a contratação anterior. Então você não vai alterar qualitativamente para adequar o objeto, trocar de vigilância para limpeza. Você vai melhorar essa vigilância. Essa é a lógica. Qual é o impacto do valor? Olha, você vai poder adequar, mas o seu limite é 25% do valor do contrato. Então aquele item do contrato que foi pactualmente fixado vai poder ser alterado para melhor adequação. Essa é a primeira ideia do valor do contrato. Nós temos alguns julgados do TCU que garantem o seguinte: olha, alteração qualitativa ou quantitativa, se nós encontrarmos dentro de um objeto de um serviço, de um contrato, vários servicinhos, temos 5 serviços dentro daquele contrato. Eu vou fazer alteração qualitativa no serviço 2, tá? Que é o serviço, por exemplo, de comissionamento. Lá, comissionamento. Não é nem descomissionamento, comissionamento na área de engenharia. Se esse objeto eu vou alterar porque eu tenho ali uma necessidade de melhor adequação e isso vai ter um impacto de valor, porque anteriormente não foi pactuado assim, eu tenho que olhar as mesmas diretrizes do TCU. Tem preço unitário, tem custo unitário, então o limite está fixado pelo custo unitário. Então olha só, a primeira ideia é pelo valor do contrato. A segunda jurisprudência do TCU é a admissão por custo unitário, ou seja, 25% daquele serviço e não do valor total do contrato. Eu chamo sua atenção que a alteração quantitativa no próprio inciso 2 é a mesma ideia, quando necessária a modificação do valor do contrato, alteração quantitativa nos termos permitidos nesta lei. Então 25% continua. Quando ele diz isso, ele quer trazer para a gente, lá no parágrafo 3º, uma ideia de que a lei quer que a administração pública altere o item e não sobre o valor do contrato. Leia o parágrafo 3º comigo. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, esses serão fixados mediante acordo, respeitados os limites do parágrafo 1º, que é o 25%. Então ele fez uma previsão assim: se não tiver preço unitário e você fizer a alteração, você vai ter que fazer um pacto com a empresa.
Só que o limite desse pacto unitário é o limite de até 25% como regra. Então ele quis fazer uma previsão nos casos onde não há preço unitário, pensando a contrário do senso. E quando há preço unitário, eu tenho que respeitar o limite? Bom, pela interpretação jurídica, quem pode mais? Ou seja, quando não se prevê, eu tenho que obedecer o limite, o menos é quando se prevê, tem que respeitar o limite. Então, o regulamento da sua estatal, da estatal que você for participar de licitação, fique de olho nisso, se ele vai realizar a previsão de que a alteração do custo unitário do preço unitário, mesmo sendo preço global. Se vai alterar um item unitário previsto na tabela de execução, mas o contrato é preço global, o fato de ser preço global não significa que eu vou alterar o valor do contrato pelo preço global. A regra do TCU é, o contrato é por preço global, mas tem itens unitários, tem servicinhos unitários. Então no cronograma de execução, você tem um conteúdo de várias aquisições, são várias aquisições, vários sobressalentes, vários equipamentos, vários materiais. Vai alterar um deles, a minha dica pessoal é, ninguém vai discutir com a administração se você respeitar o limite de 25% do item. Se você bancar sobre o valor do contrato, provavelmente esse item pode ter mais quantidade ou o impacto no valor maior do que 25%. E aí fica a critério da administração usar a jurisprudência do TCU, que é sobre o valor do contrato ou sobre o valor unitário do contrato, que é o custo unitário ou preço unitário. Pessoalmente, eu acho que a matriz de risco pode mensurar isso, mas eu acho que o risco para o administrador, quando faz alteração pelo item, é muito mais saudável. Mas aí é de cada um. A lei não explicou expressamente como será este limite. Isso, ou seja, se é 100% do preço unitário. Nos deu uma dica, que é o parágrafo 3º, que é o que os autores vêm comentando, que agora a lei quer a alteração de 25% do item e não mais o preço global. Isso é uma sensação de interpretação que vem existindo hoje. Bom, as outras alterações, lembrando que como a alteração do contrato ela é consensual, né, por acordo entre as partes, a revisão por desequilíbrio econômico-financeiro também a desequilíbrio pode continuar, pela teoria de previsão, pelo fato do príncipe, pelo fato da administração. Quando você enxerga o inciso, por exemplo, gosto muito do inciso 5º, quando tem a modificação da forma de pagamento por uma situação extraordinária, e o próprio inciso 6º, que é para restabelecer a relação com isonomia, né, com equidade, com o equilíbrio econômico-financeiro. E aí, a revisão ela vai aparecer, vai ser possível, por fatos imprevisíveis extraordinários na assinatura do contrato, com todas aquelas diretrizes que o 65 antigamente dizia, da Lei 8.666 também prevê. Então não temos novidade na alteração pelo desequilíbrio, continua sendo pela revisão do contrato, revisão do valor do contrato, e a situação inovadora é que agora é consensual. Mas já era consensual porque era por acordo, né? No 652 da 8.666. Então a diretriz continua. Bom, os outros parágrafos do próprio artigo trabalham com a mesma lógica da 8.666, portanto, no capítulo alteração dos contratos, a grande novidade é a alteração ser consensual. Como eu disse, o que vale é a autonomia da vontade. Continuando a lei, tem o capítulo das sanções, né? Na 8.666, lá no artigo 36, 37 e 38, nós trabalhamos com as sanções. E as sanções que estão lá, elas são sanções como fosse com cláusula exorbitante, né? Eu tenho a advertência no lateral, eu tenho a multa, tanto a multa moratória como a multa compensatória. A multa moratória pode até ter um caráter lateral com um pequeno processo administrativo, mas aqui as sanções no artigo 83 trabalha com a mesma lógica da tipificação. Então tem advertência, tem multa, tem suspensão. E quem vai mensurar a multa moratória e compensatória vai ser o edital, junto com o regulamento, caso preveja. Por favor, como o contrato é privado, multa moratória é por atraso, é por mora. Multa compensatória é a multa indenizatória, é a multa pelo não cumprimento da obrigação. Isso vale para ambas as partes. Ou seja, vai ser possível multa moratória e compensatória, indenizatória, para ambas as partes. Descumprimento do contratante, descumprimento do contratado. Porque o artigo diz, na execução total ou parcial do contrato, a empresa pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar o contrato as seguintes sanções. Então, ele quer que a empresa pública aplique a sanção.
Mas, no caso das multas, não é proibido multa para o contratante em caso de descumprimento, que é o que nós podemos interpretar do artigo 83 e do artigo 84. Bom, em especial no capítulo das sanções, eu quero fazer o destaque do artigo que eu mencionei, que é o 84, que trabalha também sobre a penalidade no inciso 3, que é a suspensão de participar de licitações e impedimento. Nós temos ali, o 84 diz, as sanções previstas no inciso 3 poderão ser aplicadas às empresas públicas, ou seja, a lei inovou, trouxe agora a penalidade para a empresa, contratante, ora, empresa pública, sociedade economia mista. Em especial com a diretriz do compliance, onde nós observamos ali situações de idoneidade, práticas de atos ilícitos visando frustrar e combater o objetivo da licitação, fraude na disputa licitatória. Então nós temos um dispositivo que já existe no direito, em especial no capítulo da lei anticorrupção, penalidade à empresa e também, por via reflexa, aos agentes ali praticados na qualidade de corrupção, mas agora tem um artigo próprio que trabalha com punição à estatal. Fica a dica para você que o edital tem que fazer essa previsão, uma vez que faz parte da lei e o regulamento vai trabalhar com isso. Bom, o mais importante das sanções é que a lei quer que se use um devido processo legal da Lei 974, então, processo administrativo. Então, todo o processo administrativo tem que ter instauração, tem que ter defesa, tem que ter instrução, tem que ter alegações finais, tem que ter decisão final. Ou seja, 5 grandes etapas, que é o que a lei do processo administrativo assim trabalha. Para alguns autores, isso é um retrocesso, mas não é um retrocesso quando enxergamos que é contrato privado, autonomia da vontade. No ambiente da autonomia da vontade, a rescisão ou aplicação de sanção é uma exceção. A teoria do adimplemento substancial é regra nos contratos privados, em especial nos contratos desta lei. Portanto, quando você observa a ideia da aplicação de sanção, tem que ter o devido processo legal baseado na lei do processo administrativo 974/99. O que eu posso enxergar é que os regulamentos das empresas públicas e cidade economia mista poderão, de repente, trabalhar com a celeridade do processo. Não, que eu quero dizer, não tirar uma etapa, mas sim facilitar o trabalho da etapa, né? Ser o mais ágil na instauração, ser mais ágil na instrução, mas sempre garantindo ampla defesa. Por fim, no ambiente dos contratos, eu queria enfatizar que todos os contratos desses, da lei das estatais, deverão garantir cláusulas de compliance, responsabilidade civil e administrativa, todas elas baseadas também nos programas de integridade de todas as empresas públicas e sociedade de economia mista. A regra é contratar sem problemas de integridade, baseado em cláusulas específicas, lembrando que a autonomia da vontade faz com que essa cláusula possa até ser relativizada, mas ela não pode ofuscar a vontade da lei anticorrupção. Quando nós colocarmos cláusula de responsabilidade administrativa, a base é a lei anticorrupção. De repente, algum procedimento desta lei pode ser relativizado, mas o princípio da punição não pode ser afastado. Então, no ambiente da lei das estatais, em especial para esse contrato, como compliance é uma diretriz, isso tem que permanecer no ambiente do seu contrato. Então, na lei das estatais, no capítulo das sanções, também quer trazer para você, lá no artigo 84, como eu disse anteriormente, o conteúdo da aplicabilidade de sanções às próprias empresas públicas e sociedade de economia mista. Isso quer dizer que, além dessa possibilidade de necessidade de colocar no seu edital, as diretrizes do compliance também vale para a estatal, né? E não é só para a empresa contratada. Então isso tem que permanecer no seu contrato. Garantindo, então, qual a relevância? Garantindo a obrigatoriedade de cláusula para isso. Como a diretriz do compliance é importante, a lei anticorrupção traz aquelas cláusulas, né, necessárias para os contratos da responsabilidade civil e administrativa. Tem que permanecer com todo o procedimento que a lei quer. Não é possível fazer uma inovação nesse sentido. Eu não consigo ter uma flexibilidade na aplicação da lei anticorrupção na lei das estatais. Pelo menos por enquanto, salvo se houver alguma mudança legislativa importante. Então, não esquecendo que essa cláusula específica tem que prevalecer, tem que estar no contrato.
Bom, como a autonomia da vontade é a premissa maior do contrato da lei das estatais, perguntas que muitos fazem para mim. Eu posso colocar uma outra cláusula? Eu posso flexibilizar responsabilidade civil? Se tiver uma justificativa, sim. Eu posso garantir alguma flexibilização da subcontratação, desde que não afete, não afronte diretriz do TCU, ou seja, existente subcontratação, por óbvio é permitido. Nas empreitadas integrais e semi-integradas, a semi-integrada é o TANIQUI do 366, ou seja, o projeto executivo até a entrega final do objeto. Na empreitada integral, eu vou usar as diretrizes do TANIQUI internacional? Sim, você vai usar a mesma coisa que já se faz hoje no RDC, e aí, claro, que vai existir a matriz de risco que vai flexibilizar aí os riscos de cada contrato. Só que eu quero te lembrar que outras causas podem ser permitidas, por exemplo, uma situação excepcional de condição de pagamento, situação excepcional para responsabilidade civil, e aí fica a critério da administração caso a caso. Bom, uma coisa não há que se fugir, a motivação. Todos os atos são motivados, inclusive os atos de empresa pública da economia mista. Então, no momento da elaboração do termo de referência ou do projeto básico, iniciando o processo licitatório ou da contratação direta, todas essas diretrizes vão estar ali elencadas. Portanto, a motivação tem que estar presente. Mas uma coisa é certa, vai ser um bom contrato, muito mais dinâmico, muito mais privado, mas muito mais célere, garantindo uma fiel execução do contrato. Para quem fiscaliza, para quem é gestor, mais trabalho, mais responsabilidade, mas garantirá que a sua empresa pública e a sua sociedade de economia mista tenha mais leveza na contratação, seja mais dinâmica, seja mais produtiva, seja mais eficiente. Bom, quero agradecer a todos por estar comigo aqui nesse curso rápido, um pouquinho sobre licitações e contratos da lei das estatais. Fica comigo, teremos muitas novidades em breve. Bom, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.